Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estamos mais uma vez para falar sobre a magnífica história do nosso Botafogo. Dando sequência à série dos títulos, conquistas do futebol do Botafogo, hoje vamos tratar de uma conquista de um campeonato inesquecível para todos os botafoguenses, aqueles que lá estiveram, na época, e até aqueles que não estiveram. 1989, campeão estadual. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, deixem o seu like caso gostem do vídeo, e não esqueçam de indicar aos seus amigos botafoguenses para que inscrevam-se também no canal. 1989 marca o fim de um jejum do futebol do Botafogo, que desde 1968 não conquistava um título, seja estadual ou nacional. Para uma pessoa como eu, que acompanhou o grande time de 1967 e 1968, e depois passou por um jejum de 21 anos, sem títulos, a conquista de 1989 significa algo muito especial. Esse campeonato é um marco na história do Botafogo. Na final contra o Flamengo, após o árbitro apitar o fim do jogo, foi como se o tempo tivesse parado. A sensação era essa, talvez porque não quiséssemos que aquele momento terminasse. Na arquibancada, as reações eram inusitadas. Pessoas choravam copiosamente, outras pulavam, gritavam enlouquecidos. A gente se olhava sem conseguir dizer nada. Foi uma catarse. A saída do Maracanã foi indescritível. Me lembro como se fosse hoje. Fomos para o Mourisco. Aquele clima de euforia, as ruas com torcedores segurando bandeiras, carreatas, buzinaço. Foi uma noite que não acabou. Vamos aos detalhes da grande conquista. Já na Taça Guanabara, o Botafogo mostrou que 1989 seria diferente, pois o Glorioso ficou a um ponto do Flamengo, que a conquistou. Nesse primeiro turno do campeonato, empatamos por 1-1 contra o Flamengo, no Maracanã, gol de Jefferson. O Flamengo viria a ser o nosso maior adversário no certame. O jogo foi cercado de muita polêmica, porque o atacante Paulinho Criciúma marcou um gol no último minuto, anulado pelo árbitro Luiz Carlos Félix, que somente após a bola entrar, disse que o tempo regulamentar já havia se esgotado. Na Taça Guanabara, empatamos com Vasco e Fluminense por 0-0 e vencemos o América por 1-0 e o Bangu por 2-0. Lembrando que naquele tempo o América e o Bangu faziam parte do sexteto dos grandes clubes cariocas. Foram 11 partidas, 19 gols a favor, 3 gols contra, saldo de 16 gols. Veio então o segundo turno, a Taça Rio. Em 7 de maio, no terceiro jogo, houve o jogo contra o Flamengo no Maracanã. O alvinegro não estava numa tarde inspirada e seu adversário vencia por 3-1 aos 30 minutos do segundo tempo. Nosso gol havia sido assinalado pelo ponta-direita, Maurício. Mas a reação do Botafogo mostrou que poderíamos pensar na conquista do campeonato. O zagueiro Gonçalves, que na época jogava pelo clube rubro-negro, marcou um gol contra, diminuindo a contagem para 3-2. Faltando poucos minutos para o encerramento da peleja, houve uma falta. Mauro Galvão, nosso capitão, deu uma cavadinha e enganou a defesa adversária. Vitor, que entrara no lugar do lateral direito Josimar, entrou por trás da zaga adversária e empatou a partida. A torcida botafoguense foi ao delírio. Eu me lembro que muita gente já havia abandonado as arquibancadas do Maracanã. Eu estava lá, até o final. Dando seguimento à Taça Rio, o Botafogo empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Venceu o Volta Redonda fora por 2-1. Empatou com o Fluminense por 2-2. Venceu a Cabo Friense por 2-0 em São Januário. Venceu o Porto Alegre de Itaperuna por 2-1 no Caio Martins. O Americano em Campos dos Goitacazes por 1-0. E o Olaria em Caio Martins por 1-0.
No dia 10 de junho de 1989, no Maracanã, o Botafogo conquistou a Taça Rio ao empatar com o Bangu em 0-0, atuando com Ricardo Cruz, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Marquinho, Carlos Alberto Santos, depois Mazolinha, Luizinho e Vitor, Maurício, Paulinho Criciúma e Jefferson Gaúcho, depois Gustavo. Nosso treinador era o Valdir Espinosa. O Glorioso foi o campeão com 18 pontos. O Vasco da Gama foi o vice-campeão com 17 pontos e o Flamengo ficou com o terceiro lugar com 16 pontos. Vieram então as finais contra o Flamengo, numa melhor de 4 pontos. No domingo 18 de junho, um público de 56.897 pessoas tomou as dependências do Maracanã para assistir o primeiro jogo das finais. Foi uma partida bastante tensa e terminou em 0-0. Nosso meio-campo Luizinho destacou-se por marcar Zico em cima durante toda a partida, anulando o atacante flamenguista. O Botafogo atuou com Ricardo Cruz, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Marquinho, Carlos Alberto Santos, Luizinho, depois Mazolinha e Vitor, Maurício, Paulinho Criciúma e Gustavo. O Flamengo jogou com Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Zé Carlos Nascimento e Leonardo, Ailton, Renato Carioca e Zico, Alcindo, Bebeto e Zinho. O treinador do Flamengo era Tele Santana. Na noite de quarta-feira, 21 de junho, Botafogo e Flamengo entraram em campo para a disputa da segunda partida das finais do Campeonato Estadual, que apontaria o campeão. O Glorioso entrou em campo disposto a tudo para conquistar o título, com uma marcação firme e jogadas perigosas de contra-ataque, tendo o primeiro tempo terminado com o placar em branco. No segundo tempo, aos 12 minutos, o lateral esquerdo, Marquinho, cobrou um lateral para Luizinho, que tocou para Mazolinha, que cruzou a bola para a área. Maurício entrou e tocou de pé direito, fora do alcance do goleiro Zé Carlos. Foi o gol do título, pois o Flamengo não teve forças para reverter o placar. O Botafogo, depois de 21 anos, voltava a ser campeão. No gramado, Paulinho Criciúma e Vitor ficaram de joelhos. Mazolinha corria sem rumo e Maurício era sufocado pelos companheiros, torcedores e jornalistas. A torcida do Botafogo estava enlouquecida, de alegria, na arquibancada, nas gerais, enfim, em todas as dependências do Maracanã e fora dele. No placar eletrônico do Maracanã, Botafogo, campeão estadual de 1989. O público presente foi de 68.671 pessoas. Pelo Botafogo atuaram Ricardo Cruz, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Marquinho, Carlos Alberto Santos, Luizinho e Vitor, Maurício, Paulinho Criciúma e Gustavo, depois Mazolinha. O treinador campeão, como já disse, o saudoso e inesquecível Valdir Espinosa. O Flamengo atuou com Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Zé Carlos Nascimento e Leonardo, Ailton, Renato Carioca e Zico, depois Marquinhos, Alcindo, depois Sérgio Araújo, Bebeto e Zinho, treinador, como já disse, Tele Santana. O Botafogo jogou 24 partidas, com 15 vitórias e 9 empates, 37 gols a favor e 11 gols contra, saldo de 26 gols. O artilheiro alvinegro foi Paulinho Criciúma, com 10 gols assinalados. Foi fundamental para a conquista o trabalho e a liderança do saudoso vice-presidente de futebol, Emil Pinheiro. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, deixem seu like caso tenham gostado desse vídeo e indiquem o canal para que seus amigos botafoguenses também inscrevam-se. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.